Ele é o fundamento da nossa fé, não é verdade? E vamos dar continuidade à nossa série. Na verdade, hoje é a última ministração dessa série, chamada Evangelho que Transforma. Nós fizemos uma introdução, falamos do poder do Evangelho, falamos que o Evangelho é capaz de transformar todas as áreas da nossa vida, não algumas áreas da nossa vida. E aí nós falamos a respeito sobre o Evangelho da Graça. No domingo passado nós falamos sobre o Evangelho do Reino. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Eterno. E assim a gente conclui o nosso ensino e também a nossa pregação. Por que ensino e pregação? Porque ensino nós estamos construindo o entendimento. E pregação espera-se uma resposta imediata. Não dá para esperar para segunda-feira. A gente precisa se posicionar. Então é disso que a gente tem falado esse tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele, mais uma vez, venha com o espírito de revelação sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um domingo onde nós estamos conectados, seja através da transmissão online, seja presencial. E oro da mesma forma como nós temos orado nesse tempo, pedindo que o Senhor libere sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria da sua palavra, Senhor. Que nós sejamos fundamentados em amor nesses tempos. Que nós sejamos encorajados, sejamos edificados e consolados pela Tua palavra, que é espírito de vida, Senhor. A Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos enche de ânimo, a Tua palavra que nos transforma de glória em glória, conforme a Sua imagem e semelhança, com o objetivo de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. E que nós possamos estar sempre engajados naquilo que o Senhor já tem confiado em nossas mãos, e que o Senhor continue nos ajudando a exercermos a boa mordomia daquilo que foi nos confiado. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelas pessoas que estão aqui reunidas. Eu oro também para que o Senhor libere o espírito de revelação e de sabedoria sobre todos nós que estamos conectados por intermédio da Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos direto ao assunto. Nós falamos sobre 3 pontos que tem a ver com o Evangelho, né? Antes de falarmos sobre, darmos continuidade nesse ensino, que fala da graça, do reino e da eternidade, nós falamos sobre o que é o Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia, não uma má notícia. Porque quem já foi exposto a um tipo de Evangelho dizendo, cara, você vai para o inferno porque Deus vai te julgar. Isso não é uma boa notícia. Isso é uma má notícia. Mas a boa notícia é que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Não é que nós seremos salvos, nós já fomos salvos. E quando nós vemos pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, ela precisa entender que ela já foi salva. Não que Jesus vai salvar, porque Jesus já veio. Ele vai voltar, mas não como salvador, mas como juiz. Isso ficou claro para nós? Então, na evangelização, quando nós pregamos as boas notícias, as pessoas que não estão nos caminhos do Senhor, é ensiná-las que elas já foram salvas. Jesus já morreu por nós na cruz há mais de 2000 anos. Jesus não vai voltar de novo para salvar, Ele já veio. E ali fala também que, Paulo dizendo que nós já passamos da morte para a vida, não que nós iremos passar ou estamos passando, já passamos. Esse é o Evangelho da Graça, que nos salva da ira de Deus, vindoura de Deus, nos reconcilia com o Pai e restaura o nosso relacionamento que antes havia sido corrompido pelo pecado. O homem pecou e carece da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Mas a beleza da graça é que a gente tem falado aqui que você é pior do que você pensa. Romanos 3:23, mas você é mais amado do que você imagina. Romanos 5. É um escândalo da graça. Isso acaba fazendo distinção, como nós temos falado aqui, sobre o legalismo, que é uma imposição da vontade de Deus. O legalista, ele vai impor a vontade de Deus. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender porque senão você vai ser julgado por Deus. Você tem que se arrepender se Deus vai pesar a mão. Deus vai te punir. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que. É uma imposição. E por que as pessoas não querem um relacionamento com a igreja? Elas até amam Jesus. Fala, cara, Jesus é incrível. Mas elas não querem relacionamento com a igreja porque a igreja passa mais tempo impondo a vontade de Deus do que comunicando a vontade de Deus. E cara, foi tão poderoso esse tempo que nós passamos falando sobre o Evangelho que transforma, porque a maioria de nós, se não todos, já foi de alguma forma exposto
a um legalismo. E a gente se sentiu pesado servindo a Deus, cara. Mas Jesus fala, combatendo os líderes religiosos daquela época contra o legalismo. Que os caras, além de não cumprirem com toda a lei, eles obrigavam as pessoas a cumprirem com toda a lei. Eles se preocupavam mais com as tradições do que com as pessoas. Deixa eu falar uma coisa, Jesus ama pessoas e não tradições. Esse é o ponto. Os caras se preocupavam mais com lavar as mãos do que uma pessoa que acabou de ser curada, ser salva. Eles estavam mais se importando com isso. Tanto que Jesus fala assim, aprendei de meu jugo. Meu jugo, o jugo é interpretação, significa a minha forma de interpretar as escrituras é suave, meu fardo é leve, mas vocês, líderes religiosos, têm colocado um peso na vida das pessoas que vocês não ajudam nem com o dedo sequer. Vocês ensinam as escrituras, além de não viverem, vocês obrigam as outras pessoas a viver o que vocês não vivem. Esse é o legalismo. Qual é a nossa posição? Não impor a vontade de Deus, mas comunicar a vontade de Deus, de forma graciosa e verdadeira. E muitas pessoas não querem relacionamento com a igreja por conta disso. Sabia disso? Ah, esses crentes é chato, bitolado, fanático, lunático. Faz mais mal do que bem. É melhor que nem existisse igreja, porque eles só atrapalham. Estava conversando com um rapaz ontem de São Roque, que trabalha num negócio de terno. Ele falou assim, cara, meu chefe odeia crente, porque uma vez ele estava lá na loja, os pastores mandaram fechar a loja. Olha só, os caras tinham... fecharam a loja para comprar terno. E os caras começaram a falar assim, olha, você viu, cara, bati uma meta, arrecadei lá na minha igreja 2 milhões de dízimo. Imagina. É por isso que o mundo não quer relacionamento com a igreja, com os crentes. Justamente por conta disso. E não são todos. Mas eu acredito que esse ano de 2020 tem sido tão marcante, e esse entendimento que o Senhor tem nos levado a essa maturidade, está nos ensinando que caminhar com Jesus é suave e saudável. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Ele disse, se alguém quiser me seguir. Ele não impôs a sua vontade. Ele fez uma proposta, vamos lá, gente, irrecusável. Mas muitas pessoas recusam por conta da forma como é imposto a vontade de Deus. Então os caras falam assim, não, meu, você é doido? Eu vou para o inferno. E de fato, é verdade, sim. Vamos lá, gente. De fato, a Bíblia fala sobre arrependimento, aqueles que não se arrependerem e tal, mas existe a forma graciosa de Jesus de comunicar a vontade de Deus. Para mim, o maior diálogo de toda a história, eu sempre tenho falado, é o diálogo de Jesus com a mulher adúltera. Os caras queriam impor a vontade de Deus na vida dela, dizendo, olha, você pecou, você merece a morte. E de fato, a Bíblia diz, a sua Bíblia está escrito lá, Levíticos 20:10, quem for pego cometendo adultério será morto por apedrejamento. E aí você conhece a história. E aí no final não sobra ninguém, ficou Jesus e a mulher adúltera. E ele pergunta, tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? Porque os caras queriam julgar e condenar usando a palavra de Deus. Usando a verdade. Só que Jesus não aliviou para o lado dela também. Jesus fala assim, eu também não estou aqui te julgando nem te condenando. Isso é graça. Olha a verdade. Vai e não peques, mas a verdade de Deus. Jesus não ocultou nem a verdade nem a graça. Nós temos falado que o legalismo ele vai falar a verdade sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. E a libertinagem, ou liberalismo, ou a hipergraça, como as pessoas estão falando hoje, que, vamos lá, gente, essas heresias, esses ensinos não são novos, são antigos. Desde a época de Jesus ele já combatia isso e nós estamos combatendo isso. Para trazer o evangelho puro e simples, porque o evangelho ele atrai as pessoas. Quando você é exposto ao evangelho, você fala, cara, por que eu não entreguei essa mensagem antes? Jesus fala, vai, não peques mais. E aquela mulher começou a andar, fazendo parte, cara, graça e a verdade. Então a libertinagem, ela vai falar a graça sem a verdade. Ela vai ocultar, não, esse negócio de orar, de ser santo, não, cara, você já está salvo, está tudo certo. Jesus já morreu na cruz por você mesmo e está tudo bem. Isso não é verdade.
é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira. O Evangelho, ele é a verdade absoluta, não é relativo. Como o mundo fala, mas é relativo. Não, a verdade é absoluta. A verdade de Deus é absoluta. Então o Evangelho da graça, ele restaura a minha condição. Repetem comigo, o Evangelho da graça restaura a minha condição. O Evangelho do reino restaura a minha posição. O Evangelho eterno restaura a minha vocação. Então nós lemos aqui algumas passagens bíblicas. O Evangelho da graça, Atos 20, 24 diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele carregava essa mensagem, tanto que os caras pensaram que ele era um libertino. Ele falou, não estou excluindo o pecado, não estou excluindo que você tem que se arrepender, não. Estou falando da graça de Deus, que ela é maravilhosa. E a graça... A graça não é uma recompensa, é um presente. Não é pelo que você não recebe pelo que você faz. Você recebe pelo que ele já fez. É um presente. Porque o significado da palavra graça é dom. E é um presente. Existe a graça comum, também nós temos falado de pessoas que são habilidosíssimas. Nem crentes são, não tem nem o Espírito Santo, mas fazem coisas mais incríveis do que um crente. Essa é a graça comum. Deus quem deu essa habilidade a essa pessoa. Essa habilidade para empreender, a habilidade para ser criativo, a habilidade para criar algo. Deus que deu essa criatividade. Agora, o Evangelho do Reino, lá em Lucas 4:43, diz assim: Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também nas outras cidades. Então Jesus está falando aqui de uma posição, de dar ao homem a posição de reinar e governar. Isso não coloca você numa posição superior às outras pessoas. Fala, nossa, agora eu sou rei e governante, vou mandar em todo mundo. Agora eu sou rei e vou mandar. Não, o rei ele não manda, ele governa. Ele não impõe a sua vontade, ele comunica os princípios. O Evangelho eterno, lá em Apocalipse 14:6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, o Evangelho da graça, ele fala como nós fomos salvos. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. O Evangelho do Reino fala para que eu fui salvo. Porque o mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te posiciona. E olha que vida medíocre você se entregar à salvação e viver da mesma forma como você sempre vivia antes. Jesus fala assim, bora, vamos andar comigo agora. E andar comigo, nego, chicote vai estralar. Não no sentido pejorativo, tá? Não no sentido, ai meu Deus, agora eu vou apanhar. Não, não é isso. Ele está dizendo, agora eu vou te ensinar você a viver o reino de Deus de fato. Porque é trágico como aquele ladrão que morreu na cruz, ele se arrependeu. Ele falou, Jesus, quando entrar no paraíso, lembre-se de mim. Jesus fala, hoje mesmo estará comigo. Ele foi salvo. O arrependimento que levou ele a ser salvo pela graça. Ele creu nisso. Só que ele não viveu o reino. Ele foi salvo pela graça, mas não viveu o reino. Nós precisamos viver o reino aqui na terra. A promessa de Deus. Tem promessas para mim e para você. E o evangelho eterno, ele fala o que nós fomos salvos. Vou trazer um entendimento para todos nós aqui. Então, o Evangelho eterno, ele fala o que Deus salvou. E o que Deus salvou? Você acha que Deus salvou só você? Será que Deus salvou só nós aqui? Será que Deus salvou só a humanidade? Não, a Bíblia fala que Deus salvou toda a criação. A salvação não diz respeito apenas à humanidade, mas toda a criação de Deus. Lembra quando nós falamos que o reino de Deus não é bebida nem comida? Por quê? Bebida e comida são coisas criadas, mas ele diz, mas é paz, justiça e alegria. Paz, justiça e alegria não é criado. Por que não é criado? Porque são atributos de Deus. Por isso que ele fala, o reino de Deus são coisas que não são criadas. É apesar do homem. Então esse é o evangelho eterno. Deus não tem
o objetivo apenas de salvar o homem, porque tudo que Deus fez, Deus criou e Deus formou lá em Gênesis, o que Deus diz? Isso é bom. Toda a criação, Ele não criou toda. Ele não criou só o homem. Ele criou os céus, a terra, o mar. Ele fez separação. Ele fez a vegetação, Ele fez os animais. É por isso que nós precisamos nos envolver até com ecologia, cara. Sabia? O fato de você jogar um lixo pela janela, na rua, demonstra a nossa negligência em relação à criação de Deus. Os animais. Não estou dizendo que não é para comer animal. Que dá para comer uma vaquinha, um boizinho, né? Botar ali na brasinha. Né? Tem uns que são os veganos, mas tudo bem. Né? Tá tudo ótimo. Vou fazer uma propaganda, bolo da Elisa, vegano, sensacional. Por favor, depois peça um bolo para ela que é sem ovo e sem leite. Olha só, tá vendo só? Mas vamos lá. Eu quero que vocês abram comigo lá em Atos capítulo 3, versículo 21. Atos 3, versículo 21. Beleza, depois faz um bolo para mim por causa dessa propaganda, hein? Atos capítulo 3, versículo 21. Quem achou, diga amém. No celular é mais rápido, né? Eu gostou desse barulhinho de folhinha virando. Atos capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de quê? De todas as coisas. Não é só do homem, mas de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, o que Deus salvou? Todas as coisas. Repete comigo, todas as coisas. Deus salvou todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. Todas as coisas. Ah, mas isso significa que os animais estarão lá conosco? Não sei. Alguns falam que sim, né? Não sei. Mas Ele restaurou todas as coisas. A terra, meus queridos, não será destruída, tá? Quem já recebeu aquele panfletinho lá dos TJ, né? Domingo de manhã, aí mostra lá dizendo, olha, que o leão habitará com o cordeiro, que o leopardo habitará. Aí mostra lá todo mundo reunido com os animais. É uma cena bonita, né? Mas a terra, ela não será destruída, ela será restaurada. Essa ideia de que a terra será destruída, isso é conspiração, queridos. Quem assistiu o documentário lá Dilema das Redes, percebe, é fake news. Mas o evangelho não é uma fake news, o evangelho é uma good news. Aleluia! Essa veio agora, hein? Rapaz, nem pensei, meu. É uma good news, cara. É uma boa notícia, não é uma mentira, não é uma conspiração. É uma boa notícia. A boa notícia é que o evangelho da eterno fala que Deus salvou e restaurou todas as coisas. Mas vai chegar a plenitude dos tempos. A volta de Jesus vai determinar a restauração de todas as coisas. Restauração do quê? A morte, o pecado e o diabo será destruído, aleluia! E vai ser restaurado até o nosso corpo físico. Nosso corpo será glorificado, ele será restaurado. Jesus, ele demonstrou na ressurreição como nós seremos na eternidade. Corpo físico, mas com espírito. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor. Porque vamos lá, gente. Tudo que Deus fez, criou e formou, Ele disse, isso é bom. Mas o pecado veio e corrompeu o coração do homem e gerou o quê? Culpa, medo e vergonha. Você sente isso constantemente, algumas vezes durante a semana? Eu sim. Não, pastor, eu sou humano, cara. Às vezes sinto medo, vergonha, culpa. Ah, eu fiz alguma coisa errada. Ai, meu Deus, eu me sinto culpado. A gente se sente assim. Ainda mais com o advento das redes sociais. A gente tem esses temores dentro de nós, diários, constantes. Mas Ele restaurou isso. A gente precisa crer na palavra. A gente passa por esses momentos constantemente, mas quando nós lembramos daquilo que Deus já falou para nós,
nós somos encorajados a dar mais um passo. Respira mais um passo, que vai valer a pena. Por isso que ele restaura a nossa vocação. Vocação é aquilo que eu fui chamado para fazer. Muitas vezes a gente quer desistir, porque a gente não encontra sentido, não encontra propósito no que nós fazemos. E muitos, principalmente os crentes, falam assim: ai, Deus, me leva, eu não aguento mais. Quem já fez a oração de Elias, né? Aquele momento triste, solitário, nada dá certo. Ah, Deus, me arrebata, estou mal. Mas por quê? Porque o pecado, ele gerou isso em Adão e Eva. Eles sentiram medo, sentiram vergonha e sentiram culpa, sentiram culpados. Por quê? O pecado fez nós ficarmos separados psicologicamente de nós mesmos. Por isso que a gente tem essas neuroses de vez em quando, né? Esses conflitos internos dentro de nós, pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você tem pensamentos: não vos dei pensamentos de mal, mas de paz, uma esperança e um futuro. Quando você é exposto a essa verdade, não vem um negócio e você te enche de fôlego, não é? Às vezes a sua mente fica pensando em abobrinha, minhoca. Estou criando minhoca, tá, gente? Mas esse é um outro detalhe. Mas sua mente fica cheia de minhoca, cara. Aí de repente você é exposto, alguém fala, você ouviu um versículo, sei lá. Aí alguém fala assim: cara, Deus não te deu pensamentos de mal, de morte, mas de paz. E você é cheio de fôlego. Nós fomos separados socialmente um dos outros, porque o pecado fez a separação de Adão e Eva, porque ele fala: foi a mulher que tu me deste. Não fui eu que peguei, foi ela que pecou e me deu o fruto. Separação social, nós ficamos distantes um do outro. E a separação da criação, porque nosso corpo físico, ele sofre degeneração. Nós estamos envelhecendo, nós ficamos doentes, ficamos enfermos e até mesmo morremos. Mas a esperança da palavra do Evangelho da eternidade fala da esperança do tempo novo que virá. Essa é a expectativa do crente. Lembra que nós falamos no domingo passado que nós somos cidadãos, não é verdade? De um reino celestial. E depois nós somos o quê? Embaixadores de uma terra, em uma terra estranha. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Ele representa uma nação em uma terra estranha. É isso que nós somos. É a nossa identidade. Nós estamos numa terra estranha, que é essa terra. Mas um pensamento importante. A nossa cultura brasileira foi fortemente influenciada pela cultura grega. Qual é o pensamento grego? Tudo que é visível é mal. O que não é visível é bom. Ou seja, fizeram separação do secular e o sagrado. A Bíblia, ela faz separação do profano e do santo, e não do sagrado e secular. Porque o pensamento grego, quem nunca viu, não, isso aí é secular, meu trabalho eu trabalho secularmente. Porque na cabeça da pessoa, ser espiritual é estar com o microfone na mão falando de Deus na igreja. Eu trabalho secularmente lá no escritório de advocacia. Eu trabalho secularmente como músico. Eu trabalho secularmente como advogado, secularmente como um doutor, secularmente como um pintor, mas na igreja eu sou santo, eu sou crente, eu sou espiritual. Tudo que acontece dentro da igreja é santo, o que acontece do lado de fora é profano. Mas o que a Bíblia faz, a distinção, o Evangelho, ele faz distinção entre sano e profano, isso beleza. Entre bom que é ruim. Mas a Bíblia não faz distinção entre o sagrado e o secular, porque para todo homem espiritual, toda mulher espiritual, tudo é sagrado. Nada é secular. Até pegar uma folha no chão não é secular, é sagrado. Tocar uma música para fora da igreja é sagrado. A gente acha que tem que tocar só dentro da igreja. Não, isso é santo, isso é de Deus. Não pode tocar lá de fora não. Tocar lá de fora lá não é de Deus não. E para Deus. Exatamente. Então, esse é um pensamento grego que a nossa cultura foi imposta a isso. E a gente acreditou. A igreja
pensou durante muito tempo sobre isso. Mas graças a Deus pelo Espírito de revelação, que Deus está nos despertando ao entendimento das Escrituras. Isso vai impactar no nosso comportamento, diretamente. Se depender de nós, nós vamos fomentar esse entendimento nos irmãos da comunidade, até outras igrejas, de entender, cara, tudo que você faz é sagrado, meu. A sua música é sagrada, o seu bolo é sagrado, a sua arte é sagrada, porque é a graça de Deus. Não é secular. Eu vim do meio da música, não como músico, mas como produtor, e havia esse negócio, mas é secular ou é cristão? Olha só, quem já foi da igreja católica, como eu, e eu fui praticante, é comum, já é tradição. Você conversa com um católico, ele passa em frente à igreja, ele faz o sinal da cruz, porque ele entende que quando ele está de frente a uma catedral, ele é santo, mas quando passa, não, agora já era, agora sou eu, quem eu sou. Ele vê um sinal, vê uma igreja e faz o sinal da cruz. Tem um dia abençoado. Mas quando ele sai, aí ele já é secular. Culturalmente, a nossa sociedade vive dessa forma. Então esse é um pensamento grego. Só que o pensamento do evangelho é entender que tudo é sagrado. Porque o pensamento grego fala assim, não, o que é visível é secular. Isso não é bom. Não, a carne não é boa. Não. A criação não é boa. A luz não é bom, é má. Tudo que nós vemos é ruim, é mal. Mas o espiritual é bom. O que nós não vemos, isso é bom. Isso é errado. Porque a graça de Deus, ela é visível também. Nós vemos, como que eu vejo Jesus? No corpo, na comunhão. Eu vejo num passo, já parou para pensar, ficar sem o celular, num domingo, sentado, só observando os passarinhos? Parece bobo, né? Mas você está observando o que? A criação de Deus. Porque Deus restaurou todas essas coisas. É bobo, né? Mas é a arte da contemplação. Para mim, os melhores músicos, artistas, são aqueles que têm a arte da contemplação, da observação. Eles olharem, observarem, sentirem o que está sendo expresso para ele e ele conseguir, de alguma forma, expressar aquele sentimento. Em palavras. Então, na verdade, o nosso pensamento, ou melhor, olha só o que eu escrevi aqui. Pensamento grego é que a terra e o céu estão separados. Não. O que é céu, o que é santo, o que é da terra é terra. O que está na terra é mar. Não é bom. Então vamos se relacionar só com o céu. Não vamos se relacionar com a terra. Porque meu trabalho é mal, tudo que eu faço é mal, a carne é mal, a família é mal. Tem uns caras que pensam dessa forma. Pensamento grego. Só que a palavra do Senhor diz que os céus e a terra se convergem, e se alinham. Ou seja, quando nós oramos, seja feita aqui na terra como no céu, é entender que nós somos governados por uma mentalidade celestial e eterna aqui nesta terra. Que nós temos essa autoridade de fazer as coisas convergirem. Não existe esse papo de secular na terra e sagrado no céu. Não, nós vamos trazer a realidade dos céus aqui na terra. A vontade de Deus. Nós teremos uma vida saudável. É da vontade do Senhor. Então, por quê? Porque nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, assim, a carne não é má. Não é má, cara. Nosso corpo não é mau. Tem uns caras meio malucos aí, gente. Ainda mais na internet. Não, meu corpo é mau. Por exemplo, o cara começa a entrar em depressão e desânimo. O que a gente respondeu esses tempos atrás? Como que o legalismo vai lidar? É falta de fé, por isso que você está assim. Está desanimado com depressão? É porque você não ora. Você não jejua, você tem que se arrepender. Você quebrou regras. Deus não te ama mais, então você tem que se arrepender para Ele te amar. Quebrou regras. Vai trabalhar o quê? O comportamento. Aí a libertinagem vai trabalhar o quê? As emoções. Pô, você está chateado, está desanimado, depressão. Não, você é incrível. Você pode, você consegue.
Você é extraordinário. Vai trabalhar o quê? As emoções. Os dois vão trabalhar de forma superficial. O evangelho vai trabalhar diretamente no coração. Está dizendo, olha, é o seguinte, você se arrepender, mas vamos lá, estou junto com você nessa. Eu vou sermão para você, não vou pregar um sermão para você. Vamos junto. É por isso que já virou um meme, né? Na comunidade, a expressão, ninguém vai ficar para trás. Não é porque um é mais fraco na fé que o outro não ora tanto quanto o outro ora. Talvez Deus se agrada mais, e muitas vezes Deus pode se agradar mais de uma oração de 1 minuto do que uma oração de 3 horas. Porque foi tão sincera, mas tão verdadeira, que Deus falou assim, cara, não é o tempo, a quantidade de tempo que você passa orando, mas é o seu coração voluntário. O seu coração. Olha só que é prazeroso servir a Deus, cara. Não é um peso. Quando a gente se reúne, não é aquela coisa assim, ninguém impõe. Não, eu vou servir porque eu amo servir. Não porque o pastor pediu, é porque eu tenho que fazer. Não, faço porque eu amo e é de coração. Quando alguém fala assim, por exemplo, Theo e Joaquim brigam. Qual é a reação do pai? Você tem que pedir perdão. Ele pode até pedir uma performance porque alguém falou, mas não foi de coração voluntário. Esse é o ponto. Esse é de um coração voluntário. A gente passa mais tempo convencendo as pessoas, impondo as coisas para as pessoas, dando sermão para elas, do que deixar com que o Espírito Santo convence elas. E quando nós expomos o Evangelho da forma correta, cara, não tem como resistir. É só se entregar. Não, mas eu não tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho que dar o meu dízimo para ser salvo. Não, é só se entrega de coração. Saudável, poderoso. Qualquer pessoa que a gente for pregar a mensagem assim, você vai perceber, cara, que elas vão ficar tão apaixonadas por Jesus, que ela fala assim, meu Deus, por que eu não me entreguei antes na minha vida? Levei tanto tempo. Mas por quê? Porque talvez nós fomos expostos a um legalismo, a uma imposição. Eu não acredito nessa ideia assim, não, mas tem a hora de todo mundo. Não acredito nessa ideia. Não, a minha hora vai chegar. Às vezes pode ser tarde. Não acredito nessa parada. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o dia que eu... Não, cara. É porque às vezes você não foi exposto a um evangelho de verdade mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então a Bíblia, ela faz distinção entre o santo e profano e não o sagrado e secular. Por quê? Porque o nosso trabalho é tanto sagrado como qualquer uma pessoa que tiver com o microfone na mão falando de Deus. Então assim, a gente vai quebrar esse sofisma de que, por exemplo, fazer um cachorro quente, fazer uma arte é secular. Não é secular, é sagrado. Deus deu essa habilidade. É sagrado. A gente precisa ver esse sagrado de Deus em tudo. Um pássaro, numa árvore, numa amora. Você faz uma amora? Você tem essa capacidade de fazer uma amora? Deus tem poder de fazer a árvore. Mas Deus deu a você a capacidade de fazer da árvore uma mesa. A criatividade de Deus. O Evangelho eterno, ele traz a clareza da esperança do novo tempo que virá. A gente sempre fala, cara, vai vir um novo tempo, as coisas vão melhorar. A Bíblia informa, não é que a Bíblia não informa, né? A Bíblia, na verdade, ele é o livro, é o jornal de amanhã, né? Já está anunciando hoje o que vai acontecer amanhã. E ela fala que as coisas vão piorar, as coisas vão melhorar, vai vir um novo tempo. E esse novo tempo vai ser muito poderoso. Então essa é a nossa esperança, de que virá um novo tempo, onde nós seremos totalmente restaurados, totalmente, toda a criação. Então o Evangelho eterno, ele fala que Deus salvou toda a criação, não somente eu e você, nós, mas toda a criação. Se naquela época eu não vi isso a fundo, mas se naquela época de Gênesis, que a gente podia estar junto com os animais, com um tigre, com um leão, abraçado com um leão, não sei, não fui a fundo. Mas pode ser que sim.
Mas a Bíblia ensina que todas as coisas serão restauradas. Abre comigo lá em Romanos 8, 19. Romanos 8, 19. Vamos ler até o versículo 23. Então a terra, ela não será destruída, mas a terra, ela será restaurada. Céus e terras não serão destruídos, queridos, mas serão redimidos. Todas as coisas serão redimidas. Olha que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Vamos ler até o 23. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Olha só, expectativa do que? Do homem? Não, da criação. Da criação aguarda a revelação. Aí entra os filhos de Deus. Não é de um cachorro, de um macaco, de um animal. É dos filhos de Deus. Porque nós temos a consciência. O animal não tem consciência. O ser humano tem uma consciência. Se tirar a sua consciência, você se torna um animal. Mas vamos falar. Se a gente for fazer um panorama geral da humanidade, tem pessoas que não têm consciência. Elas chegam a ser uns animais mesmo. Fazem coisas tão terríveis que até o diabo duvida. Fala, cara, você fez isso? Eu não sou capaz de fazer isso, você fez isso. Abre as notícias para tu ver. Entra lá num G1, uma Folha de São Paulo, só tragédia. E as notícias trágicas são as que mais dão ibope. As pessoas parecem, sei lá, tem alguma coisa dentro de nós que nos atrai à tragédia. A alguém que errou, alguém que pecou, e a gente quer comentar, fica coçando para comentar com alguém. Cara, você viu o que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano? Mas quando é uma notícia boa, não tem tanto ibope, não tem tanta repercussão assim. Você percebe a nossa natureza caída? Que a gente se interessa mais pela tragédia, pelo pecado dos outros, do que alguém que fez alguma coisa boa. Não tem tanta plataforma, tanta repercussão assim. Então aqui ele diz que, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a restauração, ela destrói o que corrompe e restaura o que foi corrompido. O que corrompe? O pecado. Então a restauração, ela destrói o que está nos corrompendo e restaura o que foi corrompido. O que é restauração? É voltar ao seu plano original. O que Deus fez, formou e criou é o quê? É? Bom ou ruim? Bom. Essa é restauração. Restauração significa voltar ao plano original. Quando você vai, existe reformar casa e restaurar uma casa. Restaurar, você vê as paredes com rachadura, com buraco. Você vai vir o quê? Vai restaurar o plano original dela. Quando a gente fala reforma a gente derrubar tudo. Mas às vezes não precisa derrubar tudo, é só uma restauração. Então, a restauração, ela destrói o que corrompe e restaura o que foi corrompido. Agora, o que será destruído? A terra não será destruída. O que será destruído? O diabo, o pecado e a morte. E qual é o nosso papel? A criação aguarda a expectativa do quê? Da manifestação de mim e de você. Nós fazemos parte desse plano de restauração. E é aqui que fala que o Evangelho eterno, ele restaura a minha vocação. Aquilo que você foi chamado para fazer. Porque Deus não te arrebatou, porque é da vontade de Deus que você cumpra com a sua vocação. Porque quando você cumpre com a sua vocação, dará sentido à sua existência.
você sabe para que você existe. Quem você é. Você vai gastar a sua vida fazendo o que você foi chamado para fazer. Seja trabalhando, estudando, pregando, tocando, cantando. Mas quando chegar no seu último fôlego de vida, você fala assim, cara, valeu a pena. Nosso medo, vergonha e culpa já foi restaurado. Não é para nós andarmos com medo, com culpa. Sim, a gente vai sentir medo, culpa, vergonha, mas nós não vamos andar assim. O Evangelho da Graça, as doutrinas básicas é a seguinte, cara. Você foi salvo. É errado alguém falar assim, vou lá na frente fazer um apelo. Alguém quer ser salvo por Jesus? Não faz sentido. Jesus não vai salvar, ele já salvou. A doutrina da graça é, você é salvo. Você é salva. Você é aceito como filho amado. Você é eleito e você é redimido. Restaurou a sua condição. Você percebe que tudo que nós estamos falando é sobre salvação e restauração. Esse é o plano de Deus. Porque Deus já sabia que eu e você iríamos nos corromper. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele já tinha imolado o cordeiro. Deus já havia preparado para você, para todos nós. Isso é muito poderoso. Isso traz uma clareza no nosso coração, naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. E aonde nós iremos chegar. Amém, queridos? Esse é o Evangelho eterno. Quando nós falamos de eternidade, Jesus ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. E por que nós não caímos no mundo? Porque existe um temor. Às vezes a gente quer pecar, né? Fala a verdade. Mano, eu quero chutar hoje, eu quero andar na carne. Mas você fica pensando, caraca, vontade de dar uma pecadinha. Não é verdade? Eu tô a fim de pisar na jaca mesmo, porque tá tudo dando errado. E geralmente quando a gente quer pecar, quando as coisas não estão dando certo. Não, tá tudo na merda mesmo, então pisar na jaca não vai adiantar nada, já tá melado mesmo. Eu ia falar uma expressão aqui, sabe, já, né, o que é um pum, né? Mas queria bem essa, hein? Deixa pra lá. Mas a gente passa por isso. A gente passa. Mas existe um temor dentro de nós. Você fala, cara, eu sei quais são as consequências disso. Por mais que eu queira, a minha carne deseje isso. Mas eu sei que o melhor de Deus é melhor do que eu quero pra minha vida. Sabe, tem um texto lá que fala em Eclesiastes que o vinho dele é melhor do que qualquer bebida que existe na face da terra. Quando eu falo de vinho, eu estou falando da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é o que? A nossa força. Sabe, a gente está num tempo, a gente que gosta de um fogo, de um charamais, falar em línguas e tal, eu vejo que Deus não está querendo que a gente se envolva tanto nisso. Eu vejo que Deus está nos levando ao entendimento, maturidade aqui, ó. Nada contra, a gente gosta, né, de um fogo, mas aqui, cara, nosso entendimento, nós queimarmos aqui, ó, no entendimento, não sair caindo no chão, imitando giraia, fazendo um monte de coisas que a gente sempre viu por isso. Cara, eu tava vendo umas coisas na internet e falei, meu Deus, cara, às vezes eu tenho vergonha de ser evangélico. Alguém já teve essa sensação? Fala, nossa, mano, não acredito, cara, não acredito. Não, tem uns caras assim que você passa vergonha alheia, você fala, não acredito. E a gente tá no meio do bolo, sabe? O povo olha pra nós e fala assim, meu, vocês são malucos, vocês... E não é bem assim, alguns são, né? Alguns. Mas eu vejo que Deus está nos levando a um tempo dessa maturidade, de entendimento, de clareza, sabe? Porque, como nós temos falado aqui, o Evangelho transforma todas as coisas, todas, as minhas finanças, a minha família, o meu caráter, a minha vida, meu trabalho, tudo em minha volta. Eu não preciso ter uma
casa do ano, porque a gente fala assim, para eu ter um propósito na vida, eu tenho que morar no Morumbi. Eu tenho que ter tanto dinheiro na minha conta, eu tenho que ter um carro do ano, porque dessa forma eu terei sentido e minha vida terá valor. O diabo, ele vai te prometer coisas que somente Deus pode te dar. Eu tenho certeza que o Senhor está nos levando esse tempo de maturidade. Não estou descartando o sobrenatural, cara, eu amo o sobrenatural. Eu amo a multiplicação dos pães de Jesus, sabe? Que é fácil falar assim, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e Deus disse. Parece fácil isso, né? Para alimentar 3.000 pessoas, só contando os homens. Não, mas houve um sobrenatural ali. Algo que fez com que todas as pessoas se alimentassem. Nós cremos no sobrenatural, mas também cremos na palavra de Deus. Então Deus está nos levando a esse tempo de maturidade. Sabe, eu não sei você, mas quando a gente ouve algumas coisas na internet, aí você fala, caraca, meu, não é desmerecendo, não é. Você fala assim, cara, a gente está num tempo de maturidade na comunidade. Você fala, incrível, cara. E aí também, como eu tenho falado, isso não nos coloca numa posição superior às outras pessoas. Qual é a nossa posição? Ajudar elas também a entenderem o que nós estamos entendendo. E para isso nós vamos precisar de paciência. Pegar na mão. Cara, vem cá, vamos junto. Então esse é o tempo que Deus está nos marcando. Um tempo de maturidade, de fé, cara. O ano está terminando. Né? Eu já montei minha árvore de Natal. Não sei se vocês viram lá embaixo. Já vamos entrando em um clima de fim de ano. Vai entrar um ano de 2021. Quais são os seus sonhos, os seus planos? Precisa ter essa clareza. Porque, vou falar, a igreja ela sempre está à frente das coisas que estão acontecendo, porque nós já temos revelado o que vai acontecer. Esse é o plano eterno de Deus. É viver a nossa vida dignamente, ajudando pessoas a crescerem, também servindo de inspiração para as outras pessoas. Talvez você fale, mas eu não sou inspiração nem para mim. Às vezes eu também acho, cara, nem eu me inspiro em mim mesmo. Mas tem algo de bom dentro de nós. Isso se chama Espírito Santo. Nós servimos como uma inspiração para outras pessoas. Se de fato nós queremos ver uma transformação na vida das outras pessoas, nós precisamos servir de inspiração para elas. Até parece que quem vai querer um Deus, se você só vive de cabeça baixa, se vitimizando, se fazendo de inferior, fala, cara, que Deus você serve? Você anda triste, amargurado, frustrado. Aí as pessoas vão falar, cara, não me inspira em nada, por que eu vou na igreja para ficar ouvindo só uma notícia, para ouvir o quanto eu sou pecador, o quanto eu careço da glória de Deus, o quanto eu não presto, porque eu não oro, porque eu não vou na igreja, não leio a Bíblia, não oro 3 horas por dia, igual vocês, eu vou fazer o que lá? Eu não consigo chegar nessa santidade que vocês chegam, não. O povo não quer. É nós pregarmos o Evangelho, muitas vezes sem usar a Bíblia. Nossa vida, o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito de lidar com as coisas. As pessoas vão olhar e vão observar isso. Elas observam. Ainda mais para quem é crente. Nós somos crentes, somos muito expostos. As pessoas vão olhar. Elas vão se inspirar no casamento que você tem. Vão se inspirar na vida que você leva. E elas vão buscar você para um conselho, para falar, cara, me mostra o que você tem de diferente. Dá a oportunidade de você pregar o Evangelho. Vou te mostrar o caminho. Por que você consegue mostrar o caminho? Porque você sabe qual é o caminho. Você sabe onde chegar. Para finalizar, vou relembrar uma frase que eu falei aqui. Jesus não fundou nenhuma religião. O mundo foi tão marcado pelo legalismo que pensa que Jesus é o fundador do cristianismo. Jesus fundou uma religião igual o Buda fundou o budismo, o Allan Kardec fundou o espiritismo, Maomé fundou o Islã. Jesus não é fundador de nenhuma religião. Jesus não fundou o cristianismo. Porque todos esses fundadores dessas religiões, eles têm ensinos, eles morreram, ficaram seus ensinos, não é? Jesus morreu. Seus ensinos estão aí.
Só que Jesus ressuscitou. Então Jesus, ele não é o fundador, ele é o fundamento. Se você tirar o fundamento, você não tem nenhum ensino. A Bíblia não serve para nada, cara, vamos jogar fora. Talvez você tenha a Bíblia na tua casa. Quantas pessoas você conhece que tem a Bíblia? Não serve para nada. Por quê? Não tem um fundamento. Eles querem um reino, mas não querem o rei. E o reis, e um reino sem rei não serve para nada. Os caras perguntaram para Jesus, aonde está o reino? A gente quer um reino. Jesus se revelando como rei para os caras. Os caras, não, esse reino não, a gente quer um reino. O rei não, o rei. O reino nós queremos. Então, o cristianismo, sem o fundamento que é Jesus, não serve para nada. Não tem vida. Pode pregar, pode falar sobre o evangelho, mas não tem vida. Quantas pessoas que você conhece, até mesmo eu e você já pregamos o evangelho, não tinha fundamento. Não tem vida, não serve para nada, são só palavras lançadas ao vento. É por isso que não transforma. Eu estou cansado de concentração, de arrependimento, de avivamento decente. Na boa, mano, já deu. Já deu. Não dá, cara. Por quê? Nós precisamos restaurar na verdade, o evangelho está vindo restaurar as nossas vidas. A nossa compreensão. E nós somos tão superficiais, que as coisas não mudam. A gente continua patinando, não saindo do lugar. Por quê? Porque nós não entendemos o evangelho, não fomos expostos ao evangelho verdadeiro que transforma todas as coisas. Porque a nossa vida não transforma? Porque eu não me entrego a essa revelação do evangelho. O evangelho é uma boa notícia, cara. E se é uma boa notícia, eu preciso me entregar a ela. Porque à medida que eu me entrego a essa boa notícia, reflete na minha vida com minha esposa, com os meus filhos, com vocês, com todo mundo. É libertador, cara. É libertador. Porque eu não fico preso a um elogio seu e muito menos fico preso a uma crítica sua. Nós somos movidos por aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Eu vejo que Deus está nos levando a essa maturidade. Restauração de todas as coisas na nossa vida. Todas. Querido, tudo que você faz não é secular, é sagrado. Eu oro que seja uma característica dessa comunidade, eu tenho orado de forma criativa para que Deus levante músicos bons pra caramba, não para tocar na igreja, mas para tocar fora da igreja. Compor, escrever, não só músicos, mas criativos de todo tipo. Pessoas que vão influenciar áreas, que vão buscar em você e falar, cara, qual é a sua inspiração? A minha inspiração, vem aqui que eu vou te mostrar a minha inspiração. Que ela vai querer saber. Onde vem essa inspiração? Não é assim, o mundo da música é assim. Cara, em quem você se inspira? Quem são suas referências? Quem você ouve? Quem você vê? Elas vão perguntar. Isso vai nos dar liberdade sem ser cara cristão chato, né? Não, é porque eu leio a Bíblia, cara. É porque eu busco a Deus, eu vou na igreja. Você tem que ir na igreja, cara. Porque aí você vai ser igual. Para com isso. Gregório Maquinante fala uma coisa interessante. Se tudo que nós fazemos dentro da igreja, fizermos fora da igreja, o mundo verá o poder que nós carregamos. A gente está mais preocupado com o que nós vivemos aqui dentro, quando na verdade nós precisamos manifestar as pessoas do lado de fora o que nós vivemos já aqui dentro. Para que elas vejam e falem, cara, isso é incrível. Pensava que crente era tudo chato, tudo fanático, maluco, bitolado. É isso que atrai as pessoas. Isso. Amém, Rony? Amém, queridos? Vamos orar.